Atenção, telespectador. Dentro de instantes estará no ar o programa Jimmy Swaggart. Se você realmente está interessado no bem-estar e felicidade das pessoas, pegue o seu telefone agora e convide algum conhecido seu para assistir o programa de hoje. Você e ele serão abençoados. Em 5 segundos, a música e a palavra inspiradora de Jimmy Swaggart. Os amigos e colaboradores do Ministério Jimmy Swaggart convidam você para se unir a nós para mais um estudo da Bíblia. Juntos, vamos estudar a Palavra de Deus e descobrir a operação do Espírito Santo na obra da criação, na igreja primitiva e em nossas vidas. Oramos para que esta série sobre o Espírito Santo possa levá-lo a uma vida de vitória em Cristo Jesus. E agora, trazendo a instrução e a inspiração através do estudo da Bíblia, o evangelista Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, o Estudo da Bíblia. Estamos alegres em tê-lo conosco e sabemos que o nosso estudo será uma bênção. Estudando esta manhã e me preparando para o ensino de hoje, eu senti a presença de Deus de forma maravilhosa e eu espero e oro para que o estudo seja uma bênção para você. Quero dizer uma coisa antes de continuar. Alguns de vocês acham que nós deixamos de lado, ou talvez por causa de coisas que eu disse, vocês podem estar pensando que nós não estamos mais ensinando sobre o Espírito Santo agora. Não é verdade? E então nós mudamos a ordem das coisas. Não sei se foi o melhor ou não, mas havia tantas perguntas esperando por mim que eu achei que as pessoas pensavam que nós não queríamos respondê-las e daquela maneira não iríamos mesmo. Então resolvi recomeçar a responder logo algumas das perguntas e nós vamos terminar esta série sobre o Espírito Santo no meio de todas estas perguntas. Eu mesmo não sei quando vamos falar sobre este assunto, mas sei que alguns estão pensando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo na conversão. Será que todas as pessoas falam em línguas? Isso é para hoje ou é só para 1900 anos atrás? Isso aconteceu mesmo? Alguns dizem que é do diabo, isso é verdade. Se você acredita em falar em outras línguas, isso quer dizer que todos os que são cheios do Espírito falam em outras línguas, ou só alguns falam, outros não? Vamos responder estas perguntas. Todas elas serão respondidas. E, eu senti isso em meu espírito e sempre procuro obedecer, porque quase sempre é Deus falando comigo para agir de forma diferente. E foi exatamente o que eu fiz. Mas eu creio que isso será de grande ajuda. Hoje, a Frances tem uma pergunta que ela vai fazer e ela já me disse qual é. Eu já estudei a respeito dos diáconos. Você pode fazer a pergunta Sim. completa agora? A pergunta é para você explicar exatamente quais as responsabilidades do diácono na igreja. Por que você faz perguntas que vão criar problemas para mim? Bem, nós vamos falar sobre isso, mas primeiro o hino precioso, este lindo nome, será uma bênção para a sua vida hoje. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name. That name is angel from so long ago bent down to this earth below. To Mary he whispered
so low. Call his name Jesus. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name. That name is Jesus. Fear not the words that I say. God has favored you today. You shall bring forth a son. I say, call his name Jesus. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name. That name is Jesus. Sing it again. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name. That name is Jesus. That name is O nome dele é Jesus. Precioso é este lindo e maravilhoso nome. Você pode fazer a pergunta, querida, que fez agora há pouco? Bem, diz, você pode explicar exatamente as responsabilidades do diácono na igreja local? Eu creio que seria bom se você pudesse falar um pouco sobre qual é a função de um diácono. Sim, está bem. Essa pergunta é difícil, é verdade, e alguns estão pensando, mas por que é difícil? Eu não acho que é difícil. Depois de me ouvir, você vai perceber por que disse isso. Eu não posso falar de todas as igrejas ou denominações, porque eu não conheço todas as igrejas. Posso falar um pouco das igrejas batistas e das igrejas pentecostais. Sou pastor da Assembleia de Deus e a posição dos diáconos na Assembleia de Deus é bem parecida com a posição dos diáconos da Igreja Batista. Deve haver algumas diferenças, mas creio que, em geral, ela é muito parecida. Não sei como são os diáconos em outras igrejas. Algumas igrejas, creio que não usam o termo diácono, usam anciãos ou outro nome. Não há nada de errado nisso. Não sei se outros têm diáconos ou não. Pode ser que sim, não sei. Eu não sei. Eu não sei mesmo, por isso eu não posso dizer. Como mencionei, conheço um pouco sobre os batistas e sobre a Assembleia de Deus e os pentecostais, e são as denominações que eu conheço bem. Então a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,13, pois os que desempenham bem o diaconato, repare bem, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa
preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Quero ler de novo porque é importante. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa é uma função muito nobre, uma boa função, que é descrita várias vezes em toda a palavra de Deus no Novo Testamento, debaixo da Nova Aliança. Sabemos que essa função é importante e que o diácono é uma grande ajuda na igreja. Sabemos que o diácono pode ser de grande ajuda e valor espiritual nessa função específica e de um valor notável. Porém, ao mesmo tempo, creio que as coisas mudaram através dos anos. E o que acontece hoje é algo que Deus não havia planejado e talvez esteja causando, em certas igrejas, mais dificuldades, mais problemas e mais lutas que qualquer outra coisa, e em vários casos está prejudicando o crescimento da própria igreja. É muito sério o que eu disse. Não estou dizendo que os diáconos estão errados. Quase sempre os diáconos são homens bons, piedosos, dedicados, consagrados, desejosos de fazer a vontade de Deus. Não é culpa deles, geralmente, o que acontece. Foi um processo gradual que, através dos anos, que chegou a esta situação em que nos encontramos, e você dirá, do que você está falando agora? Eu não estou exagerando quando digo que a maioria das igrejas, especialmente no meio batista e no meio pentecostal também, a maioria é dirigida pelos seus diáconos. Sem dúvida alguma, eles são bons, eles têm boas ideias, querem fazer a obra de Deus, são bem intencionados, mas quase sempre a forma está errada. Creio que quando você verifica na palavra de Deus o que é um verdadeiro diácono, quais são as suas funções, você descobre que é diferente daquilo que conhecemos hoje em dia. Eu quero deixar bem claro, é função importante, realiza um trabalho muito valioso e, na maioria das vezes, são homens piedosos. Porém, eu creio que muito obstáculo, dor e muito desserviço ao trabalho de Deus é consumado hoje em dia debaixo do rótulo que está certo, quando na verdade está ferindo e prejudicando, e eu quero explicar isso. Nós vamos abrir em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Começando com o versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Isso aconteceu na igreja primitiva, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Não havia diáconos naquele tempo, não existia essa função naquele tempo, e assim foi formulado o ofício de um diácono, um ofício valioso e muito importante. Então os 12... Claro que Judas não estava mais lá, seu lugar foi dado a outro. Esse outro era Matias. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, havia muitos discípulos, mas os 12 chamaram a maioria das pessoas da igreja em Jerusalém naquele tempo. E disseram, não é razoável. Eram Pedro, Tiago, não, ele havia sido morto. Creio que isso foi antes dele ter sido morto. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Não há problema uma mulher ser diaconisa, eu vou falar nisso depois. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Essa foi a primeira vez
que eles foram escolhidos. Eles não foram chamados diáconos, porque essa função ainda não existia. Mas sob a nova aliança, Deus o deu ao apóstolo Paulo, e essa foi a função que tiveram. Na realidade, esses homens escolhidos eram os diáconos. Bem, há uma coisa que gostaria que você reparasse nisso tudo. O Espírito Santo deu a verdadeira descrição bíblica dos diáconos e como eles devem agir. Eu sei que é surpresa para 99% das igrejas nos Estados Unidos, Canadá e outros países do mundo em relação aos diáconos na igreja local. Vamos ver o que diz a Bíblia. Primeiro, os discípulos que serviram como pastores e outros pastores deveriam seguir o apóstolo Paulo e assim por diante, Timóteo e todos os demais. Eles eram encarregados, eram a autoridade e eles estavam numa posição de liderança e autoridade, não como senhores, mas servos, no trabalho de Deus. Essa ordem nunca foi alterada pelo Espírito Santo. O pastor da igreja deve ser o responsável pela igreja. Ele deve ouvir de Deus, guiar a igreja conforme a palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. E a revelação do Espírito Santo nunca é diferente da palavra de Deus. Ele não deve receber ordens de outros. Ninguém deve dizer a ele o que fazer. Se ele for sábio, irá buscar ajuda, conselho e orientação o máximo possível. Você irá perceber que se a igreja não quer fazer uma coisa que o pastor quer fazer, e pode ser que ele tenha ouvido diretamente de Deus, ainda assim não quer fazer, o melhor é o pastor ir para outro lugar. Mas o ponto que enfatizo é este. Qualquer igreja, é triste, mas há muitas assim, que o pastor não é o cabeça, ele não dirige a igreja debaixo do amor de Deus. Não como um dono, mas servo, com humildade, compaixão, amor e bondade. Aquela igreja nunca alcançará todo o seu potencial em Cristo Jesus. Deus nunca dirigiu nada que eu tenha ouvido através de um comitê, nem diretoria, nem um grupo. Ele sempre fala aos homens. Ele lida com eles. Tenho um amigo, pastor numa grande cidade, que tem uma grande igreja. Eu acho que umas 3.000 pessoas frequentam os vários cultos da igreja. É uma ótima igreja. Ele começou tudo com umas 50 pessoas na escola dominical e agora a média é de umas 2.000. Há uns 3, 4 anos, eles construíram um novo templo muito lindo que eu dediquei. E agora o templo novo já está totalmente cheio. Eles precisam ter diversos cultos cada domingo e não há lugar para as pessoas. Que bom. Eles tiveram que sair e comprar um terreno, uma área enorme, bem na avenida principal daquela cidade. É uma das igrejas mais bem localizadas que conheço. Essa igreja está num ponto muito estratégico. Se dependesse dos diáconos da igreja, que são bons homens, conheço alguns, mas se a igreja fosse dirigida como a maioria eles nunca teriam comprado aquela propriedade. A igreja está agora em construção e ela não estaria nem sendo construída. Porque muitos diáconos ou a junta diaconal teriam dito: essa é a ideia mais louca do mundo. Não temos dinheiro, isso está tão acima das possibilidades, não podemos fazê-lo, é impossível. Nós não vamos ser loucos de começar algo como isso. E se você soubesse qual o total, você diria a mesma coisa. Não podemos. Mas eu tenho visto alguns pastores que se meteram em certas coisas que não deveriam, não tinham conhecimento.